Quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Tiago, capítulo 2. Dando continuidade à nossa série de mensagens, vamos falar hoje sobre o capítulo... Falamos hoje pela manhã sobre não fazermos acepção de pessoas, e o título da mensagem da manhã foi a misericórdia que triunfa sobre o juízo. E agora, à noite, vamos falar sobre a relação entre fé e obras. O que é fé e o que são obras e como elas se relacionam e qual o lugar disso na minha caminhada cristã, na minha vida com Deus. E eu quero ler com você Tiago capítulo 2, de 14 a 26. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode, acaso, semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé, e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou e se cumpriu a Escritura, a qual diz, ora, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe quando acolheu os emissários, os espias, e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. É muito comum nós cristãos enfrentarmos em algum momento uma crise de identidade cristã. Vou explicar melhor. Eu conheço muitos jovens que cresceram na igreja e chega um momento da vida adulta em que eles entram em crise. Por quê? Porque na juventude era assim, Rafael, pau para toda obra, sabe? Precisava fazer uma faxina na igreja, o camarada estava lá, precisava tocar, precisava cantar, o cara estava lá. Era evangelização, o cara era o primeiro a chegar, o último a sair. Eram pessoas assim, hiper envolvidas, super dedicadas, mas vem a fase adulta, com as suas responsabilidades, com os seus desafios. E aí você tem que trabalhar, você tem que botar dinheiro em casa, você se casa. E aí vem a bênção da maternidade, da paternidade. E você tem novos desafios, novas demandas que de fato dependem de você. E aí é muito comum a gente ver pessoas... nesse momento em que a vida cobra e exige muita coisa, essas pessoas entrarem em crise. Poxa, mas no passado eu servia, no passado eu fazia tanta coisa, mas hoje eu faço tão pouco.
Hoje eu não consigo me dedicar como eu me dedicava. E é interessante porque não é aquilo que você faz que te torna alguém melhor ou aceito diante de Deus. E eu não sei se você percebeu, mas o texto tem uma bola dividida aqui nesse texto. Tem uma bola dividida porque a gente vê Paulo, por exemplo, falando que nós somos justificados pela fé. E Tiago, ele parece que fala o contrário. Tiago, ele usa dois exemplos. Olha, Abraão foi justificado pelo que ele fez e Raabe foi justificada pelo que ela fez. E eu quero entrar nesse meandro, nessa história com você, mas eu quero dizer a você que talvez hoje viva uma crise de identidade por não fazer tanto quanto você gostaria, a você repensar algumas coisas na sua vida hoje. E a você entender alguns processos e, quem sabe, entender melhor o momento que você vive e como, no momento que você vive, caminhar pela fé, viver pela fé e demonstrar sua fé. Talvez, por exemplo, você deveria pensar em como na sua família você pode demonstrar a fé que você tem. Um primeiro indicativo. Como na criação dos seus filhos você pode demonstrar a fé que você tem. Vou contar uma história para vocês. Vou dar um exemplo pessoal. Eu já falei, e hoje pela manhã até citei isso, mas minha mãe era filha de um pastor da Assembleia de Deus. Imagina o que era ser filha do pastor da Assembleia de Deus na década de 60. Chapa quente, né? A filha do pastor da Assembleia de Deus tinha que ser ilibada. Entendeu? Ali, ó, exemplo purinho, né? Cabelão, pá, roupa no esquema e tal. Minha mãe não aguentou a pressão. Não aguentou. E, ó, saiu fora. Mas minha mãe tinha palavra no coração. Se afastou. Mas olha, a palavra estava aqui. Minha mãe conheceu meu pai, se casaram, e 2 anos depois eu nasci. E eu me lembro da minha mãe, afastada da igreja, e ela tinha uma outra questão que a impedia de estar na igreja, que era o cigarro. Minha mãe comprou um livro de histórias da Bíblia para mim. E minha mãe lia aquele livro e me explicava todas as histórias daquele livro. Eu confesso que eu rasguei algumas páginas daquele livro, obviamente, criança, né? Mas todas aquelas histórias entraram no meu coração e encontraram um lugar na minha vida. Vou dizer uma coisa muito paradoxal, algo que a gente só entende pelos olhos da fé e na grande economia de Deus. Um dia Ele vai nos explicar. Existem pessoas que não estão na igreja, mas que de alguma maneira são usadas para os propósitos eternos de Deus. E podemos dizer, até mesmo assim, que por um dia terem ouvido a palavra e guardado no coração, estarem passando por um momento de fraqueza, mesmo assim, estão frutificando. Doido isso, né? Que coisa! É difícil para nós a gente entender isso, porque a gente acha o seguinte: não, eu vou frutificar porque eu estou na igreja, porque eu sigo ao Senhor Jesus, eu estou pagando um preço altíssimo e eu vou frutificar. Mas guarda uma coisa,
O fruto é algo que o Senhor faz brotar na nossa vida. Se Deus usou uma mula, Deus usa até mesmo pessoas que estão afastadas do caminho. Eu estou dando um exemplo extremo aqui, muito extremo, mas para dizer a você que talvez hoje viva uma crise de identidade cristã, de olhar para o seu passado e falar: cara, eu já fiz tanta coisa boa, mas hoje eu não consigo fazer. Eu já servi tanto, eu já frutifiquei tanto, mas hoje eu estou muito aquém, muito atrás do que eu deveria estar. Guarda uma coisa, olha para aquilo que hoje, segundo o seu julgamento, te impede de frutificar, e coloca tudo isso diante de Deus, como Abrão fez com Isaac. Senhor, está aqui o meu trabalho, está aqui, eu estou trazendo isso, colocando diante do teu altar. Senhor, está aqui minha família, meus filhos, estou colocando aqui diante do teu altar. Eu quero olhar com fé para essas coisas da minha vida, essas demandas da minha vida, e eu quero entregá-las para o Senhor, para que por meio dessas coisas eu possa frutificar. É interessante a gente olhar, porque aqui, nessa bola dividida que o texto levanta, parece que Paulo e Tiago meio que divergem, né? Mas, na verdade, eles não estão se contradizendo sobre a relação da fé e obras. Na verdade, a visão deles dois, elas se complementam. Por quê? Paulo falou que a justificação pela fé é a causa da nossa salvação. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Tiago, ele diz que a evidência da salvação, porque você foi salvo, e a evidência dessa salvação são as obras de fé que você faz. Porque eu creio em Jesus, porque Ele me transformou, porque Ele mudou meu coração, eu caminho pela fé. Paulo, ele olha para a causa da salvação e ele fala da fé. Tiago, ele olha para a consequência da salvação e ele fala das obras que nós devemos fazer. Então, assim, só para que você entenda, Paulo, ele levanta uma questão, e a questão para ele é: como que a salvação é recebida no meu coração? E a resposta é: pela fé somente. Essa é a resposta. Já Tiago, ele levanta uma outra pergunta: como essa fé verdadeira é reconhecida na vida de um cristão? A resposta é: pelas obras. Mostra com as suas obras que você vai revelar a sua fé. Então, não há uma bola dividida aqui, mas na verdade, Paulo e Tiago se complementam. Eu preciso entender que porque eu fui justificado, eu fui salvo. Mas a evidência dessa minha salvação são as obras que eu realizo, os frutos que eu dou a partir da minha fé em Cristo Jesus. E aí, nesse texto, a gente vê aqui Tiago apresentando para nós dois cenários. E é importante a gente entender isso, porque existe uma fé que nós podemos dizer que é uma fé morta, uma fé que não frutifica, uma fé que não dá frutos. Existe uma fé que expressa a realidade de alguém que foi salvo, uma fé salvadora. Que fé morta é essa? Ele fala aqui nos versículos de 14 a 17, olha aí na sua Bíblia, ele fala: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode por acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa, necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós disser: vá em paz,
Aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só é morta. Ou seja, chega uma pessoa passando uma grande dificuldade, você dá um tapinha nas costas e fala, meu irmão, vai nessa, ó, vou orar por você, viu? Muitas vezes, deixa eu abrir um parêntese, a gente vê uma pessoa com um problema e a gente quer despachar a pessoa. Tiago está falando aqui de uma fé morta, de uma fé inoperante. E quais são as características dessa fé inoperante? É uma fé que não me leva a uma vida santa. É uma fé que não me leva a um arrependimento para a salvação. É uma fé que me leva por um caminho largo, aonde eu vivo como eu quiser, eu faço o que eu quiser, na verdade eu sou o Senhor de mim mesmo. É uma fé que é meramente intelectual, é uma fé que toca somente o meu intelecto, mas não desce para o meu coração, não me faz sentir a dor do outro, não me faz entender o toque do Espírito Santo na minha vida. Gente, ontem... você sabe, nós na IPB, a gente lançou uma campanha em todo o Brasil, uma campanha de evangelização. E a gente vai começar essa campanha aqui na nossa igreja em breve, juntamente com uma nova campanha que está sendo lançada, que é uma campanha de evangelização e de discipulado. Aí essa campanha se chama Minha Cidade para Cristo. E eu recebi um vídeo de uma congregação no interior de Juazeiro do Norte. A APECOM, ela distribui para todo o Brasil um livrinho chamado Evangelho de João, que é o Evangelho de João com perguntas e respostas ali. E eu recebi um vídeo de um trabalho presbiteriano que está começando nesse vilarejo. É um vilarejo no interior de Juazeiro do Norte. E aí mostrava o carro chegando, as crianças, e aí um outro vídeo das crianças sentadinhas assim, naquele chão de terra batida. E elas lendo aquele material, o Evangelho de João. E eu vi ali a alegria daquelas crianças de poderem participar daquele momento. E isso me fez lembrar de uma história contada pelo reverendo Ronaldo Lidório, quando fazia um trabalho no meio de uma tribo concomba. E ele, depois de muito trabalho, de alguns anos, ali naquela tribo, conseguiu traduzir um livro da Bíblia, para aquela língua concomba. E ele disse que um dia, assentado debaixo de uma grande árvore, eles fizeram um culto de 8 horas. E o pajé, que era o líder daquela tribo, no final do culto, chegou para ele e falou assim: pastor, eu quero muito conhecer o seu povo. E ele disse assim: ué, por quê? E aquele pajé olhou para o pastor Ronaldo e disse assim: pastor, se nós aqui, com um livro da Bíblia traduzido para a nossa língua, vivemos esse amor, eu quero conhecer o seu povo, porque o seu povo deve ser o povo mais feliz da terra. Nós perdemos a paixão pela palavra. E isso é algo muito sério. E isso é algo que a gente precisa rever. Porque quando nós lemos a palavra, Deus fala conosco. Não há uma vez que você, crente em Cristo Jesus, leia a Bíblia e que Deus não vai falar com você. Deus sempre falará com você, de muitas maneiras, mas se você quer
ouvir a voz de Deus de uma maneira clara, assertiva, contundente, direta, incisiva. Leia na palavra. Essa aqui é uma revelação infalível para mim e para você. A gente precisa reavivar o amor pela palavra. Olha, se a gente perdeu o amor pela palavra é porque tem algo muito errado no nosso coração. Se a gente faz tudo, mas não tem tempo para ler a Bíblia, a gente precisa reavaliar a nossa agenda, a nossa vida, o nosso próprio coração. Talvez esse seja um indicativo de algo que precisa mudar na sua vida e de algo que foi perdido ao longo da sua caminhada. O amor pela palavra. Essa fé morta, ela não nos leva a uma vida santa, ela é meramente intelectual. Mas ela também não produz frutos de arrependimento. Ela não nos leva a uma revisão de vida. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa muito séria. Nós que estamos em Cristo, nós que estamos alicerçados na palavra, nós que temos um coração centrado em Jesus, sempre nós precisaremos olhar para dentro do nosso coração e dizer: Senhor, e aí? Esse passo que eu vou dar agora, o que o Senhor me diz? Senhor, o que está errado aqui no meu coração, na minha vida? O que eu preciso mudar? Uma fé morta faz a gente viver a teologia, o ensino daquele filósofo chamado Martinho da Vila. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Lembra do Titãs? Não foi o Titãs, mas aquela galera lá que fez: não sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo é meu também. Eu estou aí, para o que der e vier. Eu vivo a vida como eu quiser, porque eu sou o Senhor de mim mesmo. Não estou nem aí me importando pelo que vão dizer ou pelo que Deus espera de mim. Essa é a ideologia que muita gente tem vivido hoje. Vivem sem se importar com aquilo que Deus fala. E por isso não olham para dentro de si. Não reconhecem seus pecados, não se arrependem. Olha, existe um sentimento, uma atitude que é muito presente na vida de um crente: o arrependimento. Nós precisamos sempre nos arrepender dos nossos pecados. Se você é uma pessoa orgulhosa, cuidado. Se você é uma pessoa que não pede desculpa, eu não peço desculpa para ninguém, cuidado. Cuidado. Porque um crente que nasceu de novo, ele é alguém que se arrepende. Ele é alguém que reconhece seus erros, reconhece seu pecado. E se volta para Deus e fala: Senhor, eu pequei. Eu já não sou digno de ser tratado como teu filho. E é quando a gente se arrepende, é quando a gente volta para os braços do Pai, é que a gente recebe a graça, o amor, o tratamento que a gente tanto precisa. Mas Tiago, ele fala aqui sobre a fé que transforma o coração. E é interessante porque Tiago, ele apresenta algumas coisas aqui que me chamam muita atenção. O versículo 19, ele fala o seguinte: olha, crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Olha o que ele está dizendo aqui. Você crê em Deus? E a pessoa fala: eu creio. Olha, você está bem, hein? Mas deixa eu só te dizer, você está no mesmo nível que os demônios. Porque até os demônios creem. A grande questão não é se você crê que Deus existe. A grande questão é se você crê em Jesus como seu Salvador. E vive pela fé em Cristo. A grande questão é se você pode dizer hoje: eu creio em Jesus como meu único e suficiente Salvador. Eu creio que Jesus morreu na cruz por mim, para me salvar. Eu creio que Jesus me ama. Você sabia que
Um demônio não pode falar isso. É por isso que quando nós fazemos trabalhos evangelísticos, e muitas vezes espíritos imundos se manifestam, nós falamos, você crê em Jesus? E aquele espírito imundo não consegue dizer isso. Porque os demônios sabem da existência de Deus, mas eles não podem confessar a Cristo. Estou falando uma coisa aqui meio diferente para um pastor presbiteriano, não é verdade? Mas é isso mesmo. É isso mesmo. Gente. Às vezes a gente precisa ser contrastado com algumas verdades, e são muito verdades que a gente encontra aqui na palavra. Até os demônios creem, mas eles não seguem a Jesus. E é por isso que você precisa entender que a fé em Jesus, ele transforma o meu coração, a ponto de tocar as minhas vontades. O texto fala, queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Gente, a fé em Jesus, ela transforma o meu coração a ponto de me fazer alguém totalmente dependente dele. Pense comigo. Abraão cria tanto em Deus, mas tanto em Deus, que ele não sabia o que iria acontecer. Mas ele ouviu do Senhor, entrega o teu filho para ser sacrificado, e ele não fazia ideia do que iria acontecer. Mas o que ele faz? Está aqui o meu filho. Enquanto eles subiam aquele monte, o filho perguntava, pai, cadê o cordeiro? Eu estou vendo a faca, o altar, as coisas, mas cadê o cordeiro? E a palavra dele é, Deus proverá. Ele estava caminhando na dependência de Deus. Preste atenção. Essa é a fé que Deus espera de você. Esse é o fruto, um dos frutos que uma fé genuína, verdadeira, esse é o fruto que brota no coração de um crente que tem uma fé genuína e verdadeira. Dependência. Eu dependo do meu Deus, eu creio nele. E se ele me manda fazer algo que é muito difícil para mim, eu vou fazer. Porque eu sei que ele me chama. E eu não sei aonde isso vai me levar, mas eu vou caminhar pela fé. E eu não estou aqui para negociar com Deus. Porque eu já entendi que com Deus não dá para negociar. Ou eu faço o que ele espera de mim, ou eu caminho pela fé, ou eu caminho segundo o meu próprio coração. A gente viu aqui um homem que caminhou na dependência de Deus. E agora a gente vê o exemplo de uma mulher que colocou a sua própria vida em risco quando ela acolheu os espias de Israel. Olha o que fala, versículo 25. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Essa fé genuína em Jesus transforma o meu coração a ponto de influenciar as minhas decisões. E isso é fruto. Isso é um fruto de alguém que tem uma fé genuína e verdadeira em Jesus. Eu agora começo a decidir, não de acordo com aquilo que é melhor para mim, mas de acordo com aquilo que Deus espera de mim. Eu não importo mais com aquilo que aparentemente será o melhor, onde eu terei um melhor proveito, mas eu estou interessado naquilo
que o Senhor espera que eu faça. Há um episódio muito interessante, e voltando aqui a Abraão, você deve se lembrar dessa história. Há um momento na vida de Abraão em que ele havia saído da sua terra e ele estava com um sobrinho. O sobrinho dele era meio carne de pescoço, Ló. Chega um momento que o rebanho de Abraão era tão grande, ele tinha tantos pastores, e o rebanho do seu sobrinho, de igual modo, era enorme, tinham muitos pastores, que os seus pastores estavam brigando entre si. Abraão, ele tinha recebido uma promessa de Deus: sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei, em ti serão benditas todas as famílias da terra, se tu uma bênção. Essa era uma promessa que Abraão tinha recebido e estava aqui no seu coração, guardadinha e muito viva. Abraão chegou para o seu sobrinho e falou assim: Ló, é o seguinte, não é bom que a gente continue caminhando junto, porque está havendo divergência entre os nossos pastores. Eles estavam no alto de uma montanha e ele fala assim: faz o seguinte, Ló, escolhe para onde você quer ir. Se você escolher ir para a esquerda, eu pego as minhas ovelhas e os meus pastores e vou para a direita. Se você escolher ir para a direita, eu pego as minhas ovelhas e os meus pastores e vou para a esquerda. Ali no alto daquela montanha, sabe o que acontece? Ló, ele olha para a direita e vê uma terra seca e árida. E ele olha para a esquerda e ele vê pastos verdejantes e uma terra boa com muita floresta, mas que terminava em Sodoma. Ló, ele olha uma terra promissora e ele faz a escolha por essa terra. Abraão, ele não caminhou na direção da terra promissora, mas ele seguiu adiante a terra prometida. Após aquele vale árido, mais à frente estaria Canaã. Abraão sabia da promessa de Deus. E é por isso que ele abriu mão do seu direito de escolha, porque ele tinha uma clara convicção de que Deus iria guiar a sua vida. Fé. Um salto no escuro, como dizia o filósofo Kierkegaard. Quando nós cremos em Jesus, nós somos levados a lugares que a gente jamais imaginou, mas nós cremos que Ele vai sempre nos sustentar. A fé sem obras é morta, mas mostra com as suas obras a fé que você tem em Jesus. Talvez hoje o que você precise seja caminhar pela fé. Crer em Jesus de todo o seu coração e dar os passos que Ele espera para você. Mas pastor, se eu for nessa direção, isso não vai ser tão bom aparentemente para mim. Você quer caminhar para onde? Para a terra promissora ou para a terra prometida? Caminha na direção que o Senhor tem preparado para você. Caminhe pela fé, viva pela fé, creia em Jesus, descanse em Jesus, coloque nele a sua esperança e frutifique. Porque os frutos virão a partir de uma caminhada pela fé, lado a lado com Jesus. Por que você parou de caminhar? Ou melhor, por que você parou de frutificar? Não seria hoje o dia, o momento de você
diante do Senhor, falar: Pai, eu quero voltar a caminhar contigo e a entender como que o meu trabalho pode apontar para o Senhor, como que a minha família pode apontar para o Senhor, como que as minhas decisões podem ser orientadas por Ti, como aquilo que eu faço e tenho colocado a mão pode glorificar o Teu nome. Pai, eu entrego, eu coloco tudo isso nas Tuas mãos. Me mostra, Senhor, me conduz, me leva. Eu quero entregar ao Senhor as minhas vontades, eu quero ser alguém totalmente dependente do Senhor e eu quero que as minhas decisões sejam pautadas pela fé que eu tenho em Jesus. A fé sem obras é morta. Eu quero orar com você nessa noite. Você que entende que precisa voltar a frutificar. Você que lá atrás na sua vida ouviu aquele chamado do Senhor. Você que já provou das coisas excelentes de Deus. Você que já se sentou à mesa e provou daqueles manjares que o Senhor tem para nós quando nós estamos em comunhão. Você que já foi usada e tremendamente usada e usado por Deus. Você que já viveu com o Senhor coisas muito profundas e já foi conduzida por Deus a lugares que você nem imaginou e foi bênção ali. Por que você parou de correr? Por que você parou de frutificar? Por que você parou de caminhar pela fé? Olha, existirá um dia que nós não poderemos fazer mais nada. É o dia que nós descermos à terra. Mas enquanto nós estivermos vivos, enquanto nós estivermos com fôlego de vida, nós precisamos servir ao Senhor. Nós precisamos frutificar, nós precisamos caminhar pela fé. Hoje você está vivendo o melhor da sua vida. Você está aqui, você não está no leito de um hospital. Você não tem um diagnóstico de morte. Você tem vida. Existem muitas pessoas que queriam estar no lugar que você está. Mas você se lembra daquela semente que parou de crescer porque os espinhos a sufocaram? Será que tem algum espinho tentando sufocar a sua fé? É hora de você colocar isso diante de Deus e falar: Senhor, vem moldar, vem limpar o meu coração. Eu quero voltar a frutificar. Eu quero voltar a caminhar pela fé. Eu quero voltar a dizer de todo o meu coração que Cristo é Senhor da minha vida. Eu quero ouvir a Tua voz. Eu quero ouvir a Tua direção. Eu quero, quando eu precisar tomar uma decisão, entender aquilo que o Senhor tem para mim. Eu quero, Senhor. Vamos ficar todos de pé nesse momento. Eu quero orar com você. A gente vai terminar hoje o culto assim, irmãos, orando. Eu gosto às vezes da gente mudar as coisas. E hoje a gente vai mudar. Queria que você pudesse, aí onde você está, pensar e dizer para o Senhor: Senhor, existe algo que precisa ser transformado na minha vida hoje. E eu quero colocar isso diante do Senhor. Eu quero voltar a frutificar nessa área da minha vida. Senhor, eu quero voltar a ser uma bênção. Parece que eu fiquei para trás, mas eu não fiquei para trás não, porque o Senhor está passando aqui hoje. O Senhor está me chamando. O Senhor está me tocando. O Senhor me convenceu de que eu preciso voltar para o caminho. Ó Deus, em nome de Jesus, acorda e desperta os filhos que o Senhor pagou um alto preço
que foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, desperta aquele que dorme, porque é chegado a hora de nós voltarmos a caminhar pela fé, porque existem coisas lindas e maravilhosas que o Senhor deseja fazer através da nossa vida. A gente não quer olhar para aquilo que está fora do lugar, no nosso coração, na nossa casa, aquilo que falta. Mas nós hoje entendemos que temos a Jesus, que temos o Senhor, e que o Senhor é suficiente para nós. E nós queremos voltar a caminhar pela fé, a dar os passos que precisamos dar, voltar a frutificar, voltar para o caminho, voltar a ser uma bênção. Ó Deus, existem pessoas aí fora caminhando para a morte, e nós às vezes estamos muito preocupados com a nossa vidinha, olhando apenas para o nosso umbigo. Desaprendemos a caminhar pela fé, a nos colocarmos nas tuas mãos e sermos uma bênção, como é o chamado do Senhor para a nossa vida. Ó Deus, desperta a tua igreja, levanta aqui, Senhor, missionários, missionárias, mulheres de Deus, mulheres do Senhor, homens do Senhor, gente de oração, de galhardia, de coragem, de fé, que leva a palavra e que faz a diferença por onde quer que passe. Ó Deus, desperta, Senhor, aviva a tua obra, aviva o nosso coração. Ó Deus, vem com teu Santo Espírito a nos incomodar, a nos tirar do lugar. Incendeia, Senhor, o nosso coração, coloca aquele desejo genuíno e verdadeiro de ler, de conhecer a tua palavra e de caminhar pela fé, ó Pai. Senhor, aqueles irmãos que foram tocados por Ti no passado, chamados pelo ministério, gente que parece que adormeceu, enterrou o seu dom, ó Deus, em nome de Jesus, Pai, faz essa pessoa entender que ela está viva, e que grandes coisas o Senhor fará. As Tuas promessas, o Teu chamado não mudou. Ó Deus, aquece o nosso coração, Pai, coloque em nós, Senhor, esse desejo de voltarmos a sermos instrumentos do Senhor, na vida de tantas pessoas que estão perdidas por aí, Pai. Ó Senhor, não há nada mais precioso nesse mundo do que viver a Tua vontade. Senhor, nós não queremos desperdiçar a nossa vida vivendo a nossa vontade, mas nós queremos viver para o Senhor. Deus, obrigado, Pai, que Cristo seja o centro do nosso coração, e que ao longo dessa semana, Pai, o Senhor nos use, o Senhor coloque um cântico novo na nossa boca, o Senhor enche o nosso coração com Teu Espírito Santo, e que o Senhor faça de nós, para a Tua glória, luzeiros nesse mundo que está em trevas. Faz isso, Pai. Abençoa a Tua igreja, abençoa os Teus filhos, abençoa o Teu povo. E obrigado, Pai, que a Tua graça, que o Teu amor e que a comunhão do Teu Santo Espírito envolva a nossa vida e transborde sobre o nosso coração, em nome de Jesus e para a glória do Teu nome. Amém, amém e amém.